Olá, mais um Há Controvérsias começando. Hoje falaremos sobre a questão da psicologia e do suicídio. Suicídio, um caso que tem, vários casos que tem preocupado bastante Ourinhos e nossa região por conta de alguns acontecimentos nos últimos dias. E é importante falar um pouquinho sobre isso, pensar um pouquinho, é importante falar sobre o suicídio. E para isso temos a presença aqui hoje da Fernanda Marques, psicóloga, que vai trabalhar um pouco esse tema, discutir um pouco essas questões. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Boa tarde. Fala um pouquinho sobre a sua formação, Fernanda, o que você tem feito, né? Como é que você tem trabalhado? Eu me formei esse ano na Unip de Assis como psicóloga, tenho trabalhado como psicóloga clínica, a minha clínica é aqui em Ourinhos mesmo, na Vila Margarida, isso. E eu tenho projetos para levar para Ourinhos, para a região, para o uso do plantão psicológico, para hospitais, que é uma área que me chama muita atenção. Sim. Então, por enquanto, eu estou atuando na clínica, que é algo que eu também gosto bastante. Certo, ok. A semana passada tivemos aqui a entrevista da Bruna, que também é uma psicóloga, que trabalhou a questão da tecnologia hoje, como é que isso afeta, né? Afeta bastante. A atenção das crianças. Inclusive no suicídio afeta bastante. No suicídio também. E agora eu pensei nessa outra vertente. Mas antes de falar sobre isso, sobre suicídio exatamente, pensar um pouquinho sobre psicologia, né? Eu acho que o Brasil despreza um pouco a importância da psicologia, né? A gente não ouve falar trabalhos bem feitos na escola, né? Nos municípios, né? O que você acha disso, Fernanda? A psicologia hoje ainda, depois de tantos anos, ela ainda é, como você falou, muito empobrecida para os olhos da cultura. Sim. Então, as pessoas veem a psicologia como algo remediativo. Então, espera ter um problema, espera ter um surto, um transtorno para procurar um psicólogo, sendo que a psicologia também é preventiva. Principalmente preventiva. Então, a psicologia na clínica é preventiva, no dia a dia, a psicologia nos hospitais, nas instituições de empresa, nas escolas. Ela deveria e ela é na atuação preventiva. Então, assim, as escolas hoje, quando você fala de psicologia, surge um tabu muito grande, né? Por conta dos alunos, dos pais que ficam com receio de... Meu filho tá louco. Meu filho tá louco, você vai contar para a diretora o que está acontecendo. Sim. Então, despreza um pouco esse trabalho, que é muito necessário. Né? Tem medo, eu acho que a gente... Não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas tem medo do julgamento, tem medo da estereotipação, que ainda, hoje em dia, infelizmente, as pessoas falam, eu não sou louco, eu não vou no psicólogo. Sim. Sendo ainda que tem isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E no mundo que a gente vive hoje, está cada vez mais necessário fazer o uso da psicologia como prevenção. Talvez acho que seja uma das fases da história humana mais medicalizada, né? Sim, com mais muito imediato, é tudo muito rápido. Né? Você vê, está perdendo-se os laços sociais, os familiares, uma mente coletiva, cada vez mais estamos individualistas, né? O uso da rede social, as pessoas hoje se importam muito mais em postar uma foto bonita, escrever um texto maravilhoso, do que realmente estar com alguém, do que realmente... Tá vivendo alguma coisa, né? Exatamente, do que realmente distribuir um afeto genuíno, né? A gente vê muito na clínica, principalmente com criança e adolescente, uma sensação de falta, de desamparo muito grande, porque não se tem mais esse afeto, esse cuidado genuíno. Entendi. Hoje em dia o afeto e o laço social, o estar junto é muito substituído. Pelo celular, por dinheiro, por viagem, por tudo presente. Tudo superficial, né? Tudo muito superficial e você não olha de fato para aquela pessoa. Entendi. E me fala um pouquinho sobre psicologia, assim, antes de entrar na questão do suicídio. Psicologia trabalha com o quê? Assim? Qual a diferença para quem está em casa da psicologia e da psiquiatria? O psicólogo, como você disse, é preventivo, né? Seria bom levar uma criança, assim, independente de sentir qualquer coisa, de ter observado alguma coisa, levar assim no psicólogo, porque assim, o psicólogo ainda no Brasil principalmente, eu acho que os países mais avançados nem tanto, ainda é uma coisa cara, né? Como também procuram um médico na última hora, também talvez procurariam um psicólogo na última hora, né? Mas ele serviria para quê? A psicologia é cara, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes não têm acesso. E a gente sabe que os serviços de saúde pública são escassos, não oferecem, se oferecem não é de boa qualidade. Então, assim, é importante levar, assim, se você percebe alguma coisa em casa, se você percebe um comportamento diferente, aconteceu alguma coisa grave, séria, você precisa de ajuda, é importante levar, porque não precisa esperar piorar, né? O psicólogo, ele tá ali para ouvir a pessoa sem julgamento, sem pudor, sem vergonha, sem medo. Preparado para isso. Preparado para isso, né? Para não ter preconceito, para não ter vergonha de nada. Então, ou você vai à terapia, principalmente, exatamente, né? Tem o sigilo profissional, então aquilo que é falado dentro da sessão fica ali, não tem outra pessoa que sabe disso.
Então é muito importante você ir à terapia para tratar o dia a dia. Entendi. As questões do dia a dia, não precisa ser sobre um problema específico. Muita gente chega à terapia e fala, eu nunca fiz, não sei como que é. O que eu falo? Então, assim, o psicólogo não exige que você traga um assunto específico para a sessão sobre aquele problema. O psicólogo está ali para ouvir sobre o dia a dia, para você despejar nele aquilo que você precisa. Entendi. E assim, é bom para pensar também, e quem está em casa saber, que também o trabalho do psicólogo, ele é lento, né? Assim, é preciso um trabalho... É por isso que ele se torna caro, porque não é caro. O problema é que ele exige um certo tempo, né? Você não dá para resolver um caso numa semana, num mês, 3 meses, né? Justamente isso, o imediatismo que a gente vive hoje reflete na clínica. Muitas pessoas chegam... Mas quanto tempo eu vou ficar aqui? E a resposta não parte do psicólogo, parte muito mais justamente da pessoa. Ele prefere um remédio, não tem um remédio para isso? O remédio, ele é muito bom, mas o trabalho como psiquiatra difere muito do psicólogo. O remédio que o psiquiatra receita, ele é muito bom para casos sérios em que você precisa de um alívio imediato para viver naquele momento, ou superar no dia a dia. Crise, exatamente, para você se sentir um transtorno de ansiedade que está muito generalizado, muito grave, o remédio vai ajudar no alívio do dia a dia. Exatamente, vai ajudar muito. Mas o uso do remédio não vai tratar o porquê do problema, o que gerou aquele problema. Só o efeito, não trata a causa. Exatamente. Então o remédio é como se ele fosse um bloqueador. Ele vai aliviar o sintoma, mas ele não vai tratar o porquê desse sintoma. Então o sintoma não vai ser tirado da sua vida, digamos assim. Superado, né? Exatamente. Então, e as pessoas têm pressa de fazer isso. Sim. Hoje o imediatismo está em todos os setores, exatamente, né? Não só a pessoa que chega na clínica, mas o familiar, o amigo... Quer que você busque ajuda, mas quer que a ajuda seja rápida. Quer que você melhore muito rápido, que você fique bem logo, porque não tem paciência de esperar você melhorar. Entendi. Então, as pessoas chegam angustiadas também por causa do tempo, por não saber quanto tempo vão ficar ali. É um trabalho lento. Sim, e um trabalho interessante. Porque eu sempre digo aos meus alunos, inclusive, que se você pegar países mais ricos, por exemplo, tem menos casos, talvez, de suicídio. Não digo porque suicídio... No mundo todo, se eu falar, e países europeus, alguns deles até mais que nós. Mas tem relacionado muito com o clima, né? País muito frio, muito isolado, pessoas muito solitárias. Acho que passa um pouco por isso, né? Não é o caso do Brasil. Países mais quentes, tem uma pesquisa sobre isso, né? Há menos suicídio que países mais frios. Eles vão falar justamente do laço social, de como as pessoas convivem umas com as outras. Países mais frios, inclusive, na forma como as pessoas se tratam. Então, quanto mais coletividade, mais projetos, mais grupos para as pessoas se sentirem que pertencem a algo... Né? Menor o risco de suicídio, menor o ato, inclusive. O ser humano tem que participar de uma coisa, tem que participar de alguma coisa. Né? Seja na religião, seja em escola, seja em instituição, qualquer tipo de grupo que você se sinta pertencendo a ele, diminui o risco de suicídio. E uma outra coisa, antes de falar um pouquinho sobre o suicídio, que leva ao suicídio, a forma de suicídio que são invisíveis, né? Que não parece que é suicídio, mas é. Sim. Por exemplo, eu sempre digo aos alunos também, os homens, esses meninos que estão aí na Europa, nos Estados Unidos, às vezes, que de repente se aliam ao Estado Islâmico, de repente se eles tiram a própria vida pela religião. É um suicídio. Sim, é o que Durkheim vai chamar de suicídio altruísta. Sim. Que você... A sua fé, o seu pertencimento àquele grupo é muito maior do que o amor que você tem por si mesmo. A sociedade é mais forte do que ele. Exatamente, muito mais é muito maior. Então, ele comete suicídio justamente por isso, não por ele, mas pela religião, pela sociedade, por aquilo no que ele acredita. Que não é só esses homens bons, você pode pegar lá uns kamikazes japoneses, né? Sim, não é só pela religião. As pessoas que cometem suicídio pensando nisso estão em qualquer lugar. E a gente não percebe, não acha que a pessoa vai chegar nesse ponto, que vai cometer isso. Entendi. Então, você segue um pouco de Durkheim? Trabalha um pouco de Durkheim, o suicídio? O Durkheim fala bastante do suicídio. Ele no aspecto mais social e menos exatamente, psicológico, sim. Né? Ele traz o aspecto social, que inclusive ele vai falar disso, do imediatismo, dos laços sociais. Suicídio anômico, suicídio egoísta, altruísta. Sim, né? Exatamente. Ele fala desses 3 tipos, vai explicar um pouco dos porquês, porque assim, o porquê em si, do que levou a pessoa a tirar a própria vida, é muito inexplicável. Porque o que leva um leva outro, né? O motivo daquela pessoa é algo que só ela sabe e que infelizmente morre com ela. Entendi. A gente não vai saber. É no último momento que a coisa explode, né? Sim, são questões de segundos. Sim. Mas o Durkheim, Freud também investiga um pouco isso, Lacan,
que vão trazer um olhar mais geral da parte social e da parte psicológica para tentar explicar um porquê de como as coisas vão acontecendo para levar ao suicídio. Entendi. Porque o motivo em si depende daquele que tem a ideação suicida. Entendi. Quer dizer, o momento do momento suicídio, do gatilho, né? Que dá, né? Do gatilho, do suicídio, aí cada um difere um pouco, mas há alguns indícios que a gente pode pensar antes. Sim, com certeza. Vamos para o intervalo agora? Sim. Eu quero voltar falando um pouquinho sobre esses indícios, né? Para tentar pensar um pouquinho com você. De repente alguém está em casa vivendo isso e pode até, é importante identificar. Repensar. Isso. Então a gente volta daqui a pouco com a Fernanda, falar um pouquinho mais sobre a questão da psicologia e do suicídio. Até já. Estamos de volta com Há Controvérsias, conversando hoje sobre psicologia, sobre suicídio, com a Fernanda Marques, psicóloga, que tem clínica em Ourinhos, né, Fernanda? Isso. E vamos falar um pouquinho então agora, Fernanda. No bloco passado você falou um pouquinho para nós sobre o suicídio, que o suicídio ele tem um gatilho de última hora, que outra acontece, que é difícil imaginar, porque alguém olha e fala, mas se matou por isso, mas não é isso. Ninguém tem esperava. todo o entorno, né, e outras questões que isso está conectado, né? Sim. Assim, você... para quem está em casa, para quem está pensando nisso agora, depois de alguns desses casos, que nós muito tristes que tivemos aqui na nossa região, 2 casos alunos meus da faculdade, né? O que você pode pensar como indícios, que alguém pode, tipo, acendeu a luz do alerta em casa, eu tenho que ficar atento. Quais são os indícios? É complicado falar dos indícios porque muitas vezes a pessoa não fala. Ela não fala e ela não demonstra. Então, quando ela vem a cometer o ato de suicídio, fica todo mundo muito surpreso porque ela não demonstrou nada exatamente. Então, ao mesmo tempo que ela não demonstra nada, justamente pela correria do dia a dia, às vezes a gente não percebe que aquela pessoa está um pouco mais triste do que de costume. Ela parou de se arrumar, ela não quer sair, ela fala que ela está triste, ela fala que a vida não tem mais sentido, que ela não quer mais viver. Quando a pessoa ainda fala isso, é um indício visível que você consegue escutar e perceber alguma coisa. Mas passa despercebido muito fácil. Então, é muito difícil. Quando acontece o ato de suicídio, muita gente se culpa do porquê, porque eu não percebi, como é que eu não vi, porque as pessoas não são treinadas a ter esse olhar analítico, a ter esse olhar sobre o outro, de perceber. Então, passa muito rápido. E muita gente não consegue pedir ajuda, não consegue falar sobre isso, então não demonstra nada. Então, Fernanda, mas assim, uma outra questão é que os pais e quem, o cuidador, seja quem for, que cuida dessa pessoa, essa criança, o adulto, o idoso, né, não está preparado, porque nós também nessa sociedade hoje da correria, né, dessas relações que não são, como você mesmo disse, né, não tem laços muito firmes e genuínos, né? Nós também não paramos para escutar e para observar. Sim. Né? Às vezes em casa, todo mundo no computador, no celular, não conversamos com mais ninguém. Talvez acho que o aumento desses índices de suicídio passa um pouco também, lógico, não é só isso, né? Por isso nós não escutamos mais. Lá atrás as pessoas sentavam em círculo e batiam um papo, o pai conversava. Um olhava muito mais para o outro, né? Justamente, a gente volta a falar de Durkheim aí na parte social, que ele vai trazer isso da vida em comunidade, na primeira socialização com a família, em que você vê, desde criança, né, os pais trocam muito afeto, colocam uma pessoa para substituir o papel dos pais, porque precisam trabalhar, ou chega em casa, às vezes um pai não encontra com o filho porque já foi dormir, e uso do celular. Então, hoje em dia, com a tecnologia, com o movimento que a gente vive em sociedade hoje, as pessoas perderam um pouco. E lembrar que o Durkheim falava isso no começo do século passado. E acontece hoje exatamente como ele falava. Não é? Sim. Então... Para quem não sabe, quem está em casa, Durkheim é um sociólogo, chama Emile Durkheim, que tem um livro chamado O Suicídio, em que ele trata sobre o suicídio. Ele é um sociólogo, não é um psicólogo. Não é um psicólogo. Mas é relevante e complementa muito, né, as duas áreas. Né? Ele vai falar dessa individualidade, do empobrecimento dos laços afetivos, não só nos grupos de amizade fora de casa, mas dentro de casa também. Então, a pessoa... ela vai ficando muito mais solitária. Isso começa em casa e reflete nas outras áreas. Então, esse é o suicídio egoísta. Sim, vai tratar? Isso, exatamente. Né? A pessoa ela vai se sentindo sozinha, ela perde a esperança na vida, nas amizades, ela não consegue falar. E os pais, por sua vez, aqueles que estão em volta, não percebem. Porque não conseguem escutar. Estão muito atarefados e perdeu um pouco da empatia quando você olha para o outro. Né? E é justamente aquilo de também não tem tempo de ouvir, não tem tempo de conversar, não tem tempo de esperar o outro se recuperar. E isso justamente é a empatia. Você perder aquele cuidado com o outro que às vezes precisa justamente de meia hora de conversa. Meia hora.
Então isso é importante recomendar e pensar, né? Quer dizer, é muito importante quem está pensando nisso, quem está preocupado com isso, voltar a ter esse contato, reforçar os seus laços, exatamente. Né? Procurar conversar com alguém, procurar tirar algum tempo no meio do dia a dia para estar junto, para conversar, para refazer esses laços afetivos que a gente não percebe o quanto vem se perdendo. Eu acho que não, porque eu converso por mensagem, porque eu vejo meu amigo, tá tudo bem. Mas perdeu sim o contato, né, de verdade como tinha antes. E esse, inclusive, é um dos motivos da parte social, da vida que a gente vive hoje, né? O consumismo também é tudo muito rápido, o ser humano, desde muito cedo, isso é algo que Freud traz, o ser humano, ele se retira, assim, de seus desejos, ele renuncia aos seus desejos para viver em sociedade, pela moralidade. Então, isso leva a uma insatisfação muito grande, né? Entendi. O ser humano está sempre buscando uma felicidade, uma satisfação imediata no externo, que na verdade é muito individual, que na verdade é muito interiorizada. E na sociedade ele não encontra isso. Então está sempre insatisfeito. E aí ele não tem ninguém para conversar, ele não tem ninguém para estar ali do lado dele. É justamente um dos motivos que levam uma pessoa a se sentir sozinha. É o que o Freud fala de renúncia, né? Exatamente, renúncia ao desejo. Né? O ser humano é um ser insatisfeito porque renuncia aos seus desejos o tempo todo, senão ele não vive em sociedade. É, civilização, né? Exatamente. Isso é civilização. Sim. Civilização é você renunciar aos seus desejos, né? Sim, é uma imposição. De violência sexual, de poder. Sim. Renuncia, mas isso causa um mal-estar, né? Exatamente. O Freud fala muito desse mal-estar, né? A renúncia ao desejo, para você poder viver em civilização. É uma imposição moral que você cria, que você desenvolve desde muito cedo para viver em sociedade. Só que hoje é o contrário, né? Hoje nós liberamos um pouco muito mais, né? Liberamos muito mais. Até porque é muito bom pro capitalismo, né? A gente compra mais, gasta mais, viaja mais, passeia mais. Só que é muito vazio ao mesmo tempo, né? Vazio. Ao mesmo tempo a pessoa busca tudo isso e é muito fácil, porque hoje em dia tá muito fácil conseguir essas coisas. Sim. E as pessoas buscam cada vez mais para suprir uma busca de uma felicidade, de uma sensação de satisfação, de prazer, que na verdade não é aquilo que ela realmente precisa. E não é isso que faz o ser humano feliz. Exatamente. Não é o consumo que faz, né? Sim. Mas vende-se a ideia que somos cada vez mais infelizes. Porque nós reprimimos cada vez mais aquilo que realmente nos fariam felizes. É o que o Bauman, né? Um sociólogo fala do mal-estar e do mal-estar na pós-modernidade. Até pensando, ele usa Freud para pensar isso. O Bauman fala muito das relações amorosas, né? De como ficou muito escasso, como ficou muito rápido. Descartável, as pessoas perdem muito rápido, porque se busca muito rápido. Então você buscou, não encontrou ali, você joga fora e procura em outro lugar. Por isso que fica cada vez mais vazio, né? É um dos motivos do suicídio, a pessoa, ela busca uma felicidade e ela não encontra, porque não tá ali fora. Tá dentro dela mesma, tá dentro da própria renúncia que ela fez lá atrás, né? E isso só se descobre com ajuda. Entendi. Então, por isso que é importante, né? Sim, por isso que é importante buscar ajuda para descobrir o porquê, do que tá por trás de tudo isso, né? E acho que é bom frisar também que vale a pena, né? Quer dizer, os resultados demoram, não são nada imediatos. Não, mas vale a pena. Mas vale a pena, né? É muito gratificante você ver a melhora de um paciente que chegou à clínica, né? E em alguns meses você vê a diferença de pensamento, de comportamento, até da expressão facial, de como essa pessoa melhora, de como essa pessoa consegue buscar um autoconhecimento, porque justamente essa renúncia do desejo, cada vez mais nós renunciamos a nós mesmos. Entendi. O amor próprio, a autoestima, e na clínica, a hora que você busca ajuda, você consegue recuperar tudo isso. Tá. E me fala uma coisa, aproveitando, quer dizer, também tem por trás disso, você falou da questão do semblante, da mudança até de autoestima e tal. Também tem por trás disso a questão da bulimia, né? Das pessoas se sentirem gordas, estando muito magras, né? E emagrecendo cada vez mais. E também da obesidade, né? Quer dizer, a psicologia pode ajudar nisso, né? Sim, com certeza. A obesidade, mas também a magreza excessiva, vamos dizer assim, também tem um aspecto psicológico importante, né? Tem. É um produto social também, a sociedade tem muita influência nesses transtornos, mas a parte psicológica, claro, fundamental a pessoa procurar ajuda para tratar isso, para conseguir se recuperar, porque tem uma imagem corporal distorcida, para conseguir trabalhar isso, porque cada pessoa tem uma constituição psíquica. Às vezes é algo que a gente passa, você tem uma força maior, você consegue passar por ela. E outra pessoa que tem uma constituição psíquica mais enfraquecida, tem uma dificuldade de enfrentar as coisas,
vai lá e comete suicídio, porque não tem a mesma constituição que a gente. Então, justamente, a bulimia, um transtorno de obesidade, é justamente isso, a capacidade das pessoas de enfrentarem as coisas, e não são coisas que aconteceram hoje que vão refletir e vai gerar bulimia. Isso vem de muito lá atrás, né? Desde a infância, a maneira como você vai se constituindo e então aprendendo a lidar com hoje. E é importante você ir para a clínica para descobrir o porquê. O que está por trás disso que te levou a um comportamento bulímico, por exemplo. Que é uma coisa que não é raro hoje, né? Não. Hoje em dia, com a produção desses corpos perfeitos, acontece cada vez mais. Sim. E às vezes nem tão perfeitos. E às vezes o corpo que a pessoa tem, não é tão imperfeito quanto ela pensa. Exatamente. E precisa trabalhar a autoimagem, a autoestima, para que a pessoa possa perceber isso, porque é de um sofrimento enorme. Sim. Né? Sozinha ela não consegue lidar com isso, entender o que está acontecendo com ela, né? Quer dizer, fundamental sempre a prevenção, né, Fernanda? Exatamente. Isso que é importante. Tá, nós vamos para o novo intervalo e depois eu quero falar um pouquinho sobre a questão que você trata e você pensa, e acho que é uma coisa que você tem estudado, pelo que eu tenho observado, que é justamente essa questão da prevenção e desses grupos, né, desse plantão psicológico, a questão do plantão psicológico, né? Acho que é muito importante hoje se pensar nisso, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre psicologia e suicídio com a Fernanda Marques. Até já. Estamos de volta com a Controvérsias, hoje falando sobre psicologia e suicídio com a Fernanda Marques, psicóloga, e no bloco anterior falamos um pouquinho sobre a questão das prevenções, das possibilidades difíceis, e do papel do psicólogo para que essa prevenção possa ser mais eficiente, né, Fernanda? Agora fala um pouquinho para nós sobre a questão dos plantões. Você trabalha com isso, né, dos plantões de psicologia? Sim. O plantão de psicologia, ele é uma medida para que entre como prevenção ao suicídio. Porque a pessoa que comete suicídio, né, apesar de todos os fatores sociais que a gente tem, que entende a constituição do ser humano, tem que ter um cuidado maior ao falar com o outro, porque a gente não sabe como essa pessoa vai reagir, não sabe o momento que ela está passando. Então o suicídio ele é um gatilho. Em 5 segundos a pessoa pode acontecer algo com ela pode pensar onde ela vai lá e comete o ato. E sem ajuda chega a ser tarde demais. Então, o plantão psicológico ele é uma técnica da psicologia em que um psicólogo ele se dispõe a estar presente em uma instituição, uma escola, um lugar, e fica ali para quem dele precisar, para quem dele procurar, sem agendamento, o psicólogo fica ali. Toda escola deve ter isso, mas não tem. Deveria, mas não tem. Eu estagiei em plantão psicológico, é uma área que me chama muita atenção, justamente pela ajuda que ele pode proporcionar. Às vezes uma pessoa que não tem o dinheiro para ir num psicólogo, para pagar uma consulta e fazer um tratamento, um acompanhamento, ou acaba não indo por falta de tempo, se ele tem ali disponível numa instituição, numa empresa, na escola, uma faculdade, não precisa ser só para escolas de ensino fundamental, mas de ensino superior também. Ele sabe que ele tem alguém ali para ouvir. Às vezes a pessoa chega na escola com algum problema, está acontecendo algo em casa, ela precisa desabafar, ela tem alguém para isso. E isso afeta, se não levar ao suicídio, tudo bem, esse é um caso extremo, mas mas pode gerar algum outro transtorno. Fracasso escolar, abandono do curso, né? É importante cuidar do psiquismo das pessoas. Então tem o psicólogo ali para aliviar esse sofrimento, para aliviar a angústia de coisas que para os outros parecem pequenas, mas para quem está vivenciando não é. Não é pequeno. Então o plantão ele é uma das melhores prevenções, não só ao suicídio, mas a qualquer outro tipo de sofrimento, de dor intensa. De você saber que tem a possibilidade de procurar essa ajuda dentro do lugar que você frequenta é muito bom. E deveríamos ter em vários lugares, mas infelizmente a psicologia não é vista como prevenção ainda. A psicologia é vista como algo remediativo. Algum lugar que tem, assim, que você conhece? Em Ourinhos, por exemplo, quem precisar. Não tem lugar que você procure. Eu sei que tem a FIO, que tem, né, aqui a faculdade tem o curso de psicologia. E tem o atendimento, né? Tem um local de atendimento, gratuito. Sim, o atendimento aqui da FIO, dos estagiários, né? Pelo que eu saiba, me falta conhecimento sobre isso, ele é de uma psicoterapia para acompanhamento contínuo. O plantão ele não tem um acompanhamento contínuo. Entendi. O plantão é só para uma... Você vai naquele momento, você pode voltar outras vezes, mas ele não faz o papel de uma psicoterapia que demora muito mais tempo. O plantão é muito mais breve e focado. É para crise. Exatamente. Ele vai focar naquele problema e vai tratar de uma maneira mais breve para aliviar o sofrimento. E impedir, né, algo mais grave. Fica aí a sugestão para que as escolas, né, adotem essa técnica, assim, as faculdades.
Aqui em Ourinhos não tem. Não tem, né? Não tem plantão psicológico em lugar nenhum. Acho que as pessoas nem sabem o que é isso. Entendi. Né? Não conhecem, por falta realmente, por essa estereotipação da psicologia que existe até hoje. Tá. E você, assim, participou de alguns, assim, na faculdade? Já participou desses plantões? Já? Fiz plantão em escola, fiz plantão em hospital. E muito caso, assim, você Sim, viu? as pessoas procuram, né? Por luto, porque estão com problema no trabalho, porque estão com problema em casa, não sabem lidar. Tá. As pessoas chegam, você vê que estão sofrendo muito, que não conseguem enxergar uma possibilidade. E as pessoas voltam 2, 3, 4 vezes e saem dali, você percebe que saem muito mais aliviadas, que conseguem clarificar muito mais a situação e tomar uma decisão em cima daquilo. Então ajuda muito. Eu sempre digo que, assim, se você pegar, talvez a rigor, no SUS, metade não é nem doença, né? Metade ali é desespero, metade ali é depressão, né? Sim. Se nós tivéssemos uma prevenção para a saúde mental, né, da psicologia, talvez tivéssemos menos pessoas no SUS. Exatamente. Né, nas filas, nas esperas. Se fosse investido na prevenção da saúde mental, teríamos muito menos filas de espera, muito menos transtornos, muito menos casos de suicídio. Mas é esse olhar para o outro, né? É esse cuidado, a prevenção, o cuidar do ato do suicídio ainda é muito pouco falado, ainda é um tabu. Entendi. Então, a mídia, por exemplo, né? A hora que vai relatar um caso de suicídio, dá detalhes demais. Né? E o suicídio, Durkheim, de novo, ele vai falar que o suicídio ele é contagioso. Ele faz contagioso. Tem pesquisas que comprovam que, conforme os repórteres eles dão o caso de suicídio na mídia e relatam como a pessoa fez o ato, o que aconteceu com ela, outras pessoas que têm a ideação suicida reproduzem... Se encorajam, né? Se encorajam e reproduzem o mesmo ato. Tá. Então, na hora que for reportar um suicídio, tem que ter cuidado, tem que ter respeito, né? A gente vê que perdeu muito respeito nas mídias sociais. O negócio é grana, né? Faturar, né? Sim, exatamente. Então, tem que ter um cuidado maior para que não incentive outras pessoas, né? Não tornar um tabu. Falar sobre ele com um olhar muito mais respeitoso e empático e não com um olhar de divulgação para especulação. Sim. Então, tem que ter isso. Sensacionalista, né? Exatamente. De um jeito meio piegas, né? Sim. Sofrimento falso, uma coisa, Sim, né? De comercialização da vida, e esse né? sofrimento falso, para quem está especulando, na verdade reflete um sofrimento muito pior para a família que está vivendo isso, né? Sim, que lógico. vê todas essas notícias, vê a repercussão que causa, a família já se sente culpada porque não percebeu, porque fica com aquele pensamento fantasioso de que poderia ter impedido. Na verdade, a gente sabe que não. A gente sabe que não, depende do outro, né? Depende da pessoa. Inclusive, Durkheim dizia que quando há um caso, automaticamente outro caso vai desencadeando alguns casos próximos. E em Ourinhos aconteceu isso. Eu acho que na região nossa aqui, nos últimos dias, pelo menos eu soube de 3 ou 4 casos. Sim. Não é? As pessoas acho que não param para pensar nisso, do quão contagioso, né? A palavra e compartilham não é muito boa, todas as redes sociais, WhatsApp, fotos. E fazem comentários nas notícias que fogem muito do respeito à situação que a família está vivendo. Sim. E realmente as pessoas reproduzem, os casos vão aumentando, porque vem acontecendo, vem a mídia colocando tudo isso com uma exposição exagerada e vão lá e reproduzem, né? Então tem que ter um cuidado, considerando a família também, que já carrega um peso enorme, já se sente culpada, tem que ter um cuidado com tudo isso, muito maior, né? E você acha que na região nossa nós não estamos preparados para isso? Não. Talvez um dos fatores desse suicídio é que nós não temos atendimento, não temos assim, locais que eles possam procurar de fácil acesso, eu acho como que esses falta. Plantões. Sim, eu acho que falta. Hoje a gente vê uma mobilização social muito maior das pessoas formando grupos de apoio. Entendi. Falando sobre assuntos que antes eram tabus, trazendo, né, à tona assuntos que não podiam falar, que as pessoas não podiam compartilhar, e hoje a gente tem grupos de apoios para todos os tipos de problemas, as pessoas ficarem unidas e se ajudarem, mas ainda assim eu acho que falta ajuda profissional para isso. Como no suicídio, a pessoa pode perceber que um filho tem algum problema em casa, precisa de uma ajuda, mas a escuta de uma pessoa leiga é muito diferente daquela profissional. Sim, preparada, né, que estudou. Por isso que a pessoa ciência, né? Sim, a pessoa não pode se culpar por um ato de suicídio porque ela não tem preparo para isso, para perceber ou para diagnosticar, para ir. Porque a maioria fala assim, eu conversei com ele ontem, tá tudo bem, né? Mas é diferente, exatamente, é diferente. Então falta ainda muito aqui na região ajuda profissional para isso. Falta falar de um suicídio de uma maneira menos generalizada, menos especulativa e falar dele de uma maneira que leve realmente ajuda. Né? Que leve
psicólogos para as escolas, que leve psicólogo para os hospitais, para as instituições, que coloque realmente, que insira o psicólogo no social. Entendi. Falta muito. E uma outra coisa, Fernanda, assim, mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo assunto, aproveitando aqui a audiência, né? A profissão de psicólogo é muito interessante, né? Nos dias de hoje, eu acho que é como o direito, né? O direito, eu sempre digo, né? Nunca vai acabar a clientela, porque conflito e briga e problema sempre vai ter, né? E estamos cada vez piores. No caso da psicologia também, né? Mas tem o lado da psicologia empresarial, né? A psicologia oferece, vou aproveitar para um pouco de propaganda do curso aqui de psicologia. Sim, a psicologia ela tem vários locos de atendimento, né? Tem a psicologia hospitalar, tem a psicologia escolar, tem a psicologia que trabalha com o plantão, que se insere dentro de todos as outras áreas. Tem a psicologia empresarial, organizacional, e cada campo da psicologia, o psicólogo se insere nele e atua de uma maneira. Especializa de um jeito, né? Exatamente, a atuação é sempre específica para cada... Tem o psicopedagogo, né? Tem o psicopedagogo, tem o psicólogo que trabalha, até mesmo dentro de um hospital, por exemplo, tem várias áreas dentro do hospital que o psicólogo pode trabalhar e cada uma delas é específica para a sua atuação. Então a psicologia tem um ramo muito grande. Muito grande, né? Sim, concurso também, né? Concurso, sim, tem concursos, você pode trabalhar em prefeitura, você pode trabalhar, aqui em Ourinhos tem a prefeitura, tem os nossos hospitais, tem as escolas, temos empresas grandes que o psicólogo pode se inserir. O problema é que ainda falta conhecimento sobre a psicologia para que essas pessoas contratem psicólogos. E perceber que vale a pena para a própria empresa, né? Você ter funcionário mais motivado, ter funcionário... Sim, exatamente. Né? Você cuidar do funcionário repercute assim, instantaneamente na empresa. Exatamente. Mas falta mudar o olhar das pessoas sobre a psicologia para que isso aconteça. Ainda acho que é desperdício, frescura? Acho que é desperdício, sim. Mas porque o ramo é muito grande. O psicólogo tem muitas áreas para trabalhar. Entendi. Eu acho bacana que a gente pense nisso, porque eu percebo que países mais pobres como o nosso, né, e não como os países mais ricos, que têm condições, têm acesso, oferecem isso, né, nos hospitais públicos, mas as pessoas têm mais condições financeiras para poder... Você tem muito menos problemas, assim, no sentido de alguém que sai matando alguém, né? Você tem isso nos Estados Unidos, né? Os meninos que saem metralhando, e aí você pode até usar de Durkheim e pensar naqueles meninos, né? Que pegam uma arma, vai numa escola, até no suicídio. Aqui não é um suicídio também, né? Quando o cara vai para a escola matar alguém, no final ele se mata. No final ele se mata. Aqui não é um suicídio. Por Durkheim talvez suicídio anômico, né? Não, egoísta, eu acho. Né? Porque o suicídio egoísta, ele começa assim, né? Falta laços, ele começa a se sentir sozinho, isolado. Mas aí, nesses casos, como a gente vê nos Estados Unidos, é um suicídio muito punitivo, né? Ele pune aquele que o excluiu. Sim. E no final ele tira a própria vida, exatamente. E lá é estranho isso, né? Porque é um caso, assim, nós temos isso aqui também, mas... E há em outros lugares, mas lá é muito maior, né? Sim. Talvez acesso junto a outras coisas, né? Acesso a armas, o culto a armas, né? Sim. Os países em que temos menos suicídios, você consegue ver o investimento na educação e na saúde. É bom saber disso. Muito maior. Você investe na educação, você coloca pessoas lá dentro para cuidar desses alunos. Entendi. É muito menor. Mas a gente vê que quanto mais... ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem pessoas se formando grupos para cuidar uma da outra, a gente tem grupos se formando para propagar o ódio. Então, vivemos isso no Brasil hoje, né? Muito. O ódio então vemos as pessoas propagando o ódio, a violência, o preconceito. E ninguém fala sobre isso na escola, virou um tabu também, Ninguém fala sobre isso na escola. Parece que falar sobre isso é falar de política. A escola hoje em dia está muito preocupada em passar aquele material para a criança para o adolescente entrar no vestibular. Sim. Mas não se fala sobre vida na escola. Sobre preconceito, sobre como lidar com as coisas da sociedade, não se fala. E a criança... Viver bem. Exatamente. E a criança engole aquele conteúdo e esse restante, que é tão importante, passa despercebido. E às vezes faz um curso que também não quer, por questões financeiras, é infeliz, né? Não tem ajuda para lidar com isso, então não aprende a procurar ajuda, porque também a sociedade não oferece, então não sabe como buscar. Entendi. Né? Então, pensando no suicídio e tantos outros transtornos, tinha que se falar mais sobre vida, sobre como lidar com as questões da vida, incentivar grupos de apoio, incentivar o uso do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, mostrar as opções de ajuda que as pessoas têm, para se evitar que chegue nesse final, né? Ponto. Bom, Fernanda, infelizmente nosso tempo está acabando, mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Mas eu queria que você falasse o seu consultório, onde é que você pode, né, pessoas podem te encontrar caso alguém queira, né, que você, né,
trabalhar com a questão da psicologia? Meu consultório fica na Vila Margarida, né? Mas se colocar meu nome nas redes sociais me encontra, no Instagram, Facebook. Fernanda Marques. Fernanda Marques, isso. Tá. E aí a gente entra em contato, por mensagem, por e-mail, né? Ok. Caso alguém se interesse, uma escola, uma instituição, fazer uma parceria, né? Ou trabalhar com plantão, sim, seria ótimo. Então tá. Então é isso. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço a oportunidade. Muito bacana e muito importante esse papo. É um assunto muito importante. Hoje precisamos falar mais sobre isso. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Chegando ao fim de mais uma Controvérsias. Você pode assistir esse programa nas redes sociais, pelo YouTube ou pelo grptv.com.br e na própria TV, GRP TV. O programa passa diariamente em horários alternativos para que você possa estar sempre nos assistindo e sempre com um tema diferente, um tema interessante, um tema de profissionais de cada área que possam nos ajudar e ajudar vocês a pensar a vida, as relações sociais e a nossa sociedade. Muito obrigado, até a próxima.